Em uma Gotham sitiada por um legado de loucura, o Batman enfrenta seu maior pesadelo: o fantasma do Coringa manifestado em um plano póstumo e a ascensão do Cavaleiro de Arkham. Entre esgotos fétidos e segredos de sangue, o morcego deve desvendar um enigma que desafia sua sanidade, lutando para salvar seus aliados enquanto sua própria mente se torna o campo de batalha final. Capítulo 1. O Fantasma no Sistema. Parte 1. A atmosfera pesada da Batcaverna, geralmente definida pelo zumbido rítmico de servidores e pelo gotejar distante da umidade das rochas, transmutou-se em algo opressor. Aquele vasto complexo subterrâneo, meticulosamente organizado para ser o ápice do racionalismo humano e do controle tecnológico, pulsava agora com uma energia dissonante. Onde antes imperava a lógica fria de Bruce Wayne, surgiu uma vibração inquietante que parecia emanar das próprias entranhas das máquinas. No centro desse santuário de silício e aço, o supercomputador, um gigante de arquitetura brutalista composto por fileiras infinitas de processadores quânticos e matrizes de cristal líquido, reagiu. As telas, que momentos antes exibiam gráficos de vigilância global e fluxos de dados estáveis, começaram a oscilar sobre uma luz azulada e fria. Não era uma falha de hardware comum, era uma reconfiguração sistêmica vinda de dentro. O sinal de alerta rompeu o silêncio com uma nota agudíssima, uma frequência que não constava nos protocolos de monitoramento das redes de satélites da Wayne Tech ou nas frequências criptografadas do DPGC. O som era metálico, quase orgânico. No console central, uma barra de progresso surgiu, alimentada por uma sequência de dados que desafiava a arquitetura convencional. Era um arquivo fantasmagórico, um gatilho de homem morto que aguardava pacientemente nos níveis mais profundos do sistema, programado para despertar apenas no microsegundo em que os sensores biométricos instalados nas celas de segurança máxima de Arkham confirmassem a ausência total de pulso elétrico em um coração específico. A transição foi violenta. O ar ao redor do terminal pareceu carregar-se de eletricidade estática, eriçando os pelos do braço e saturando o ambiente com o cheiro de ozônio queimado. O chiado inicial, uma cacofonia de ruído branco que distorcia a realidade sonora da caverna, começou a se aglutinar e se organizar. Lentamente, as flutuações de sinal foram sendo filtradas por algoritmos automáticos até que o caos visual se estabilizasse. A imagem de alta definição que emergiu das sombras digitais possuía uma nitidez cruel, projetando uma luminosidade pálida e artificial sobre as superfícies de granito negro da caverna, materializando o chamado do passado em uma clareza insuportável. A luminosidade da tela de ultra-alta definição cortava a penumbra da Batcaverna como uma lâmina incandescente, transformando o refúgio de Bruce em um palco de horrores. O rosto do Coringa, amplificado a proporções titânicas, preenchia cada centímetro do monitor central, uma visão que agredia a ordem e o silêncio que o Cavaleiro das Trevas tanto lutara para manter. A maquiagem branca, aplicada de forma caótica, parecia escorrer pelos poros da pele pálida, enquanto o batom vermelho-sangue delineava um sorriso que não era apenas uma expressão, mas uma distorção geométrica, uma cicatriz vibrante que parecia rasgar o tecido da própria realidade. Naquela gravação, o vilão exalava uma vitalidade grotesca, um contraste violento com a rigidez marmórea que Bruce testemunhara horas antes no necrotélio. Cada microexpressão, cada espasmo muscular no rosto do palhaço era renderizado com uma clareza que tornava sua morte um fato difícil de processar. Olá, olá, morceguinho! A voz, uma mistura estridente de teatralidade e loucura, ricocheteou nas paredes de calcário e granito, preenchendo os vãos das estalactites e abafando o som dos computadores.
O som era carregado de um escárnio que parecia ignorar as leis da biologia. Era o deboche de um morto que se recusava a silenciar. O coringa continuou, as palavras saindo em um fluxo sibilante. Se você está vendo isso, significa que eu finalmente bati as botas, e você está aí, sentado em alguma caverna úmida e fétida, sentindo um vazio do tamanho de Gotham no peito. A ação no vídeo era hipnótica e repulsiva. O palhaço inclinou o tronco para a frente, diminuindo a distância entre ele e a lente até que seus olhos, globos de um verde doentio e febril, ocupassem o centro da composição. Havia um brilho naquelas pupilas, uma malícia elétrica que transcendia a barreira digital e a própria finitude da vida. Ele gesticulava com mãos longas e pálidas, as unhas batendo contra o que parecia ser a lente da câmera, criando um som seco e rítmico. Eu não poderia ir embora sem deixar um presente de despedida, um último desejo, ele murmurou, a voz descendo para um tom confidencial e aterrorizante. Vamos fazer uma viagem pelo túnel do tempo? Eu deixei algo especial para você no lugar onde nossas almas se derreteram pela primeira vez. O vilão sustentou o olhar, imóvel por um segundo eterno, antes de soltar uma risada curta e seca que fez os indicadores de áudio do console atingirem o nível crítico. Não me deixe esperando, parceiro. A imagem permaneceu ali, estática após a fala. O rosto do Coringa congelado em uma expressão de expectativa maníaca, iluminando a armadura de Bruce com um brilho espectral e insustentável. Bruce Wayne não hesitou, embora cada fibra de seu ser soubesse que aquilo era uma armadilha. Ele vestiu o capuz, sentindo o encaixe familiar do Kevlar e dos circuitos, e partiu para onde tudo começou. O Batmóvel rasgou a noite em direção à periferia industrial, parando diante dos portões enferrujados da usina de processamento químico ACE. O local era um mergulho em um pesadelo industrial. O ar era espesso, carregado com o cheiro de ácido nítrico e enxofre, um odor que queimava as narinas mesmo através dos filtros da máscara. O som do metal rangendo sobre o vento gélido da Bahia soava como o lamento de fantasmas presos nas tubulações. Estruturas de aço corroído erguiam-se como esqueletos de gigantes e o vapor escapava de válvulas mal vedadas, criando uma névoa perpétua que ocultava o chão. Para Bruce, cada passo naquela usina era uma memória traumática. O calor das caldeiras, o brilho esverdeado dos tanques de produtos químicos e o momento em que um homem desesperado caiu no bueiro para renascer como o caos encarnado. No entanto, ele não estava sozinho com suas memórias. Do alto das passarelas e de trás dos tanques de armazenamento, figuras começaram a emergir. Era a seita do sorriso. Uma gangue de seguidores fanáticos que, mesmo após a morte do mestre, mantinha a chama da insanidade acesa. Eles não vestiam uniformes militares como a milícia do Arkham Knight. Usavam roupas de trabalhadores de fábrica rasgadas e máscaras rudimentares de papel machê que imitavam o rosto do Coringa, pintadas com batom barato e carvão. A penumbra do local foi subitamente estilhaçada por um redemoinho de movimento e violência, onde o cinza tático da armadura do Batman colidia com o caos cromático dos trajes da gangue. A luta não era um simples confronto de rua, era uma coreografia brutal, um balé de ossos quebrados e precisão matemática contra a anarquia pura. O Batman movia-se com uma fluidez sobre-humana, um borrão de sombras que parecia antecipar cada trajetória antes mesmo de seus oponentes iniciarem o ataque. Quando um cano de ferro cortou o ar, zunindo com uma intenção letal em direção ao seu crânio, Bruce não apenas desviou, ele interceptou a inércia do golpe com o antebraço, e o som do metal atingindo a manopla reforçada ecoou como um sino fúnebre. Com um movimento contínuo e econômico, ele girou o corpo, transferindo o peso para a base e revidando com um golpe de palma ascendente.
O impacto foi seco e devastador, atingindo o maxilar de um agressor e estilhaçando a máscara de porcelana barata que ele usava, cujos fragmentos voaram como estilhaços de um espelho quebrado sob a luz das lâmpadas fluorescentes. O que tornava aquele combate verdadeiramente perturbador, entretanto, não era a violência física, mas a acústica do caos. Enquanto o Batman distribuía golpes que paralisariam qualquer homem comum, o ambiente era preenchido por uma cacofonia de gargalhadas histéricas. Os homens riam maniacamente enquanto apanhavam, um som gutural que misturava o jorro de sangue com o prazer masoquista. "Ele disse que você viria! O rei prometeu!" berrava um deles com o rosto ensanguentado e os olhos arregalados em um transe psicótico, antes de ser interrompido por um chute lateral disparado com a força de um pistão hidráulico. O impacto atingiu o peito do homem, lançando seu corpo em uma trajetória parabólica até colidir violentamente contra uma grade de proteção que gemeu sob o peso do impacto. Bruce Wayne trabalhava com a eficiência de um cirurgião de combate, aplicando chaves de braço que buscavam a imobilização imediata e desferindo golpes de pressão em centros nervosos específicos, mas a anatomia da dor parecia ter sido reescrita naqueles homens. Em vez de recuarem, a agonia parecia funcionar como um combustível, alimentando um fervor religioso que ignorava o instinto de preservação. Eles se jogavam contra as manoplas e botas do morcego com um desespero suicida, ignorando ferimentos abertos e membros deslocados, querendo ser sacrificados no altar da primeira grande piada. Após o último seguidor ser silenciado pelo peso dos punhos de Bruce, o silêncio retornou à usina, mas foi um silêncio breve. No centro da plataforma onde o primeiro confronto histórico ocorreu, um projetor de luz negra foi ativado automaticamente. Batman aproximou-se, encontrando uma charada química. Era um pequeno dispositivo deixado pelo Coringa, um cilindro de vidro contendo um resíduo esverdeado que emitia uma pista holográfica. A imagem projetada mostrava o Coringa sentado na beirada de um tanque de ácido, balançando as pernas. "Lembra-se do mergulho, Bruce? Da temperatura da água? Foi aqui que o seu senso de justiça falhou e a minha piada nasceu. Mas o engraçado é que você acha que eu sou o único produto deste lugar. Olha ao seu redor. A química mudou e agora Gotham vai provar o novo sabor do meu amor." A gravação zombava do nascimento de ambos, sugerindo que a usina ainda guardava segredos que o Batman não havia detectado. Bruce analisou o cilindro, mas antes que pudesse processar os dados químicos, seu sistema de comunicação foi sobrecarregado por uma transmissão de emergência de alta prioridade. Não era Alfred, nem um alerta de drone. Era o grito de Gordon. O som que saiu dos alto-falantes internos do capuz fez o sangue de Bruce gelar. O comissário Gordon soava completamente fora de si. "Batman, eu não consigo. O ar..." A voz dele era interrompida por espasmos de tosse e uma respiração curta e desesperada. Ao fundo, Bruce podia ouvir o som característico de válvulas de gás sendo abertas, um chiado sibilante que preenchia o ambiente onde Jimmy estava preso. Gordon parecia estar em um estado de terror absoluto, a voz tremendo como a de um homem que vê o seu pior pesadelo se materializar. "Jim, responda! Qual a sua localização?" Bruce exigiu, já correndo em direção ao Batmóvel, a capa ondulando violentamente atrás dele. Mas a resposta não foi uma coordenada. Foi o som do colapso final da vontade de um homem bom. Gordon soltou um gemido abafado, seguido por uma risada involuntária e estrangulada. O primeiro sinal de que ele estava sendo infectado pelo gás do Coringa. A transmissão terminou com uma frase que ecoaria na mente de Bruce como um veredito de falha. "Batman, ele me pegou." O canal de rádio foi cortado, deixando apenas o ruído branco e o som do motor do Batmóvel despertando com um rugido de fúria. Capítulo 1. O fantasma no sistema. Parte 2. O mundo lá fora tornou-se um borrão de luzes de neon e asfalto úmido quando Batman pisou no acelerador. A corrida contra o relógio não era apenas uma questão de mecânica, mas de batimentos cardíacos.
O motor do Batmóvel, uma usina de força bruta e precisão tecnológica, rugia como uma besta ferida, ecoando entre os desfiladeiros de concreto de Gotham. Bruce não via as ruas como caminhos, mas como vetores de urgência. A velocidade era quase insuportável para um ser humano comum. A força G pressionava seu peito contra o assento de fibra de carbono a cada curva fechada, enquanto os pneus de alta tração gritavam em protesto contra o pavimento. No visor do capacete, o sinal do rádio de Gordon piscava em um vermelho intermitente, uma pulsação que parecia zombar da lentidão do mundo físico. A tensão crescente era palpável no aperto das mãos enluvadas de Bruce sobre o volante. Cada segundo de silêncio na linha do comissário era um prego no caixão de um homem que dedicara a vida à mesma causa que ele. Gotham parecia conspirar contra ele. Os semáforos e o tráfego noturno tornando-se obstáculos em uma pista de obstáculos sádica desenhada por um morto. O sinal final de Gordon não vinha de um beco ou de uma delegacia, mas da direção da nova ala de contenção máxima, o novo asilo Arkham, uma fortaleza de segurança estatal construída sobre as cinzas do erro anterior. Quando o Batmóvel derrapou até parar diante dos portões de aço, Batman saltou do cockpit antes mesmo de o veículo estacionar completamente. Ele correu pelos corredores internos, onde a arquitetura gótica fora substituída pelo ambiente estéril e frio. As paredes eram de um branco cirúrgico, uma alvura agressiva que parecia repelir qualquer tentativa de sombra, iluminadas por fileiras de luzes fluorescentes que zumbiam de forma irritante em uma frequência constante e elétrica, criando uma atmosfera de hospital psiquiátrico futurista onde a sanidade era medida pela asepsia. Não havia mais o cheiro de mofo e pedra úmida de antigamente. Agora o ar era filtrado e estéril, carregado apenas pelo odor pungente de antisséptico hospitalar e o estalo metálico do ozônio liberado pelos sistemas de purificação. No final do corredor de segurança nível 4, onde o silêncio era interrompido apenas pelo eco dos passos pesados de Bruce no piso epóxi, ele encontrou o que buscava. A cela de vidro. Era um cubo de policarbonato reforçado, uma vitrine de contenção absoluta cujas bordas eram seladas por juntas magnéticas e aço escovado. Lá dentro, a Arlequina permanecia sentada num banco de metal fixado ao chão, balançando as pernas em um ritmo infantil e desconexo enquanto cantarolava uma melodia fúnebre para si mesma, o som abafado pelo isolamento acústico da redoma. Ela era a última peça viva e pulsante do quebra-cabeça macabro que o Coringa deixara para trás, uma relíquia de caos preservada em um vácuo de ordem tecnológica. Harley, onde ele está? A voz de Bruce saiu como um trovão metálico, mas a mulher apenas sorriu, encostando a cabeça no vidro temperado. O Pudinzinho disse que você viria com pressa, B-Man. Ele disse que o comissário estava com cócegas no pulmão. O tempo para interrogatórios civilizados havia acabado no momento em que a risada de Gordon morrera no rádio. O Batman não usou cartões de acesso ou comandos de voz. Ele recorreu à extração explosiva. Em um movimento fluido, ele fixou 3 cargas de gel explosivo nas dobradeiras magnéticas da cela. Afaste-se, ele ordenou, embora não esperasse que ela obedecesse. O som da detonação foi um estrondo seco que sacudiu as fundações do prédio, transformando a porta de vidro em uma chuva de estilhaços que brilhavam como diamantes sob as luzes frias. A fumaça densa e acre ainda não havia baixado, pairando em lantejoulas de fuligem cinzenta que turvavam a visão, quando o vulto rígido do morcego atravessou os destroços retorcidos de metal e gesso. Houve um choque visual violento, um contraste entre a precisão tática da armadura e a fragilidade do traje de detenta, quando ele agarrou a Arlequina com uma força bruta pelo colarinho de tecido áspero, fechando o punho enluvado com uma firmeza que mal permitia que ela respirasse. Sem qualquer delicadeza ou hesitação, Bruce começou a arrastá-la pelo chão de linóleo estéril, onde o rastro dos sapatos dela deixava marcas de fricção que chiavam contra a superfície polida. Ela soltou um grito agudo que rasgou o corredor, uma nota dissonante composta metade por um susto genuíno e metade por um deleite histérico,
os olhos arregalados brilhando com um reflexo das luzes de emergência enquanto era levada para fora da ala de segurança. Bruce não parou, seus passos pesados e rítmicos marcando uma marcha implacável até chegar ao parapeito da torre de vigia externa. Ali, a proteção das paredes de policarbonato deu lugar ao abismo, onde o vento frio da noite de Gotham uivava com uma fúria selvagem entre as grades de ferro enferrujadas, fustigando as capas e os cabelos em um redemoinho de isolamento e altura. Ali, no limite exato do precipício de pedra que sustentava os alicerces do asilo, iniciou-se o interrogatório sob pressão. Batman não a arremessou ao chão ou a imobilizou contra a alvenaria. Em vez disso, ele a manteve projetada para fora da borda, suspensa sobre o abismo absoluto. O corpo de Harley pendia no vazio, sustentado unicamente pelo aperto de ferro do morcego em um de seus braços, enquanto a queda livre de 100 metros terminava no abraço mortal das rochas afiadas da costa, onde a espuma do mar de Gotham rugia como uma fera faminta. O diálogo que se seguiu era uma corda esticada até o ponto de ruptura, saturado por um desespero latente que emanava de Bruce a cada palavra proferida. Embora ele se esforçasse para mascarar sua urgência sobre uma camada espessa de agressividade e autoridade gélida, havia uma rachadura em sua postura, uma pressa sombria que a Arlequina, em sua loucura perspicaz, conseguia sentir. Cada frase curta e cada exigência rosnada eram tentativas desesperadas de manter o controle sobre uma situação que o Coringa, mesmo em seu caixão, parecia continuar regendo com maestria. Onde está o soro? O Coringa deixou um neutralizador para o gás dele e você sabe onde está. Ele rugiu, o visor de seus olhos brilhando em um branco fantasmagórico a centímetros do rosto dela. Harley soltou uma risada nervosa, seus olhos brilhando com uma insanidade que parecia se alimentar da fúria dele. Ele não deixou para mim, morceguinho. Ele disse que o presente era para os seus amigos favoritos. O soro está com o grande pet dele. Ela se balançou sobre o vazio, parecendo não se importar com a gravidade. Ele queria que você nadasse um pouco. Ele queria que você sentisse o gosto de onde ele veio. As mãos de Bruce tremeram levemente. Gordon estava morrendo em algum lugar de Gotham e a resposta estava enterrada na lama. Diga um nome, ele exigiu, apertando o pulso dela até que os ossos estalassem. A revelação do esgoto materializou-se no ar gélido com um sussurro rastejante, uma sequência de palavras articuladas com uma lentidão venenosa que pareceu congelar a alma do Batman sobre as camadas de Kevlar e cerâmica. Ele está lá embaixo, Bruce, no escuro, onde a carne apodrece. Harley murmurou, as palavras saindo como uma exalação de ar pútrido que contrastava com a pureza do vento da torre. Naquele instante, o sorriso maníaco que era sua marca registrada desvaneceu por um breve e absoluto segundo, as linhas de expressão de seu rosto relaxando apenas para dar lugar a uma máscara de malícia pura e cristalina, um vislumbre da psicopata sob a fantasia de bufão. O pudinzinho deu o brinquedo novo para alguém que odeia você tanto quanto eu. Ela continuou, a voz descendo a um registro gutural enquanto seus dedos crispavam contra o peito da armadura dele. Alguém que não precisa de luz para caçar. A cada sílaba, ela parecia saborear a gravidade da informação, as pálpebras pesadas enquanto respirava fundo, expandindo os pulmões com o ar cortante da noite, como se estivesse inalando o próprio terror silencioso que começava a se processar na mente analítica do herói. A Arlequina mantinha o olhar fixo nos olhos brancos da máscara, imóvel e letal, desfrutando da antecipação do caos que o Coringa, mesmo morto, acabara de desencadear nas profundezas de Gotham. Bruce soltou-a violentamente de volta para o lado seguro do parapeito, mas não olhou para trás. Ele já estava acionando os propulsores do Batmóvel remotamente. O Coringa não havia apenas sequestrado o comissário, ele havia colocado o único meio de salvá-lo nas mãos de uma fera canibal nas profundezas de Gotham.
O fantasma no sistema havia desenhado o cenário perfeito. Para salvar o seu melhor amigo, o Batman teria que descer ao ponto mais baixo da cidade e enfrentar o monstro que ele mesmo ajudara a criar.